Você já ouviu a história de como a pombagira Sete Gargalhadas mudou para sempre a falange das pombagiras? Laroiê a todos. E hoje vou te contar a história da pombagira que ensinou a todas as outras o poder da gargalhada. Em um tempo onde o mundo era regido por regras severas e preconceitos esmagadores, nasceu uma mulher cujo destino parecia estar traçado pela dor e pela opressão, mas que, contra todas as expectativas, encontrou na própria resistência a chave para sua liberdade. Desde cedo aprendeu que a vida era um jogo perigoso, onde os fracos eram esmagados e os desobedientes punidos sem piedade. No entanto, em vez de se curvar às imposições de uma sociedade implacável, ela fez de cada ferida um motivo para se reerguer ainda mais forte. Seu nome, quando ainda caminhava na terra, se perdeu nas brumas do tempo, soterrado pelos ecos de uma história que muitos tentaram apagar. Mas sua essência jamais se dissipou, permanecendo viva no coração daqueles que a conheceram e na memória daqueles que ousaram desafiar o destino. Ela não se conformava com a submissão que lhe era imposta, nem aceitava o silêncio como resposta. Seu espírito indomável e sua risada destemida ecoavam como um desafio aos que tentavam contê-la. Quando a sociedade tentou calá-la, ela respondeu com ironia e sagacidade. Quando tentaram dobrá-la, ela fez do riso sua arma mais poderosa. Assim, nasceu a lenda da pombagira Sete Gargalhadas, a entidade que transformou a alegria em um ato de rebeldia, a gargalhada em um grito de liberdade. Mais do que um espírito, tornou-se um símbolo de resistência para todos aqueles que, como ela, recusam-se a viver acorrentados pelo medo e pelas amarras da hipocrisia. Desde pequena, Sete Gargalhadas soube que sua existência não seria fácil. Desde o momento em que deu seus primeiros passos, percebeu que o mundo ao seu redor era frio e impiedoso com aquelas que ousavam sonhar além das amarras impostas pelo destino. Cresceu em uma sociedade que não perdoava a audácia feminina, onde cada gesto de independência era visto como desafio, cada palavra não autorizada como uma afronta. As mulheres eram vistas como propriedades, peças de um jogo que nunca lhes permitia escolher seu próprio caminho. Suas vontades eram silenciadas, suas ambições esmagadas sob o peso de tradições intransigentes e dogmas rígidos que lhes negavam qualquer vestígio de autonomia. No entanto, desde cedo, Sete Gargalhadas recusou-se a ser moldada por essas convenções cruéis. A submissão nunca lhe caiu bem, e a obediência cega nunca foi um traço de sua natureza. Observava tudo com olhos atentos, aprendendo a navegar pelas armadilhas de um mundo feito para mantê-la cativa. Sua beleza, inegável e envolvente, foi uma ferramenta que lhe abriu portas, mas não era isso que a tornava poderosa. O que realmente a distinguia era sua inteligência afiada, sua capacidade de ler as intenções por trás dos sorrisos falsos e promessas vazias. Onde outros viam fraqueza, ela enxergava oportunidades. Onde diziam que não havia saída, ela traçava novos caminhos. Foi assim que começou a construir sua própria história, não como uma vítima do destino, mas como a arquiteta de sua própria lenda. Ainda jovem, Sete Gargalhadas experimentou as amarguras do amor não correspondido, sentindo na pele o peso das ilusões desfeitas e das promessas quebradas. Conheceu a doçura dos primeiros suspiros apaixonados, apenas para vê-los se transformarem em facas afiadas cravadas em seu peito. Confiou em palavras sedutoras, em olhares que prometiam eternidade, apenas para descobrir que, no mundo em que vivia, o amor muitas vezes não passava de um jogo de interesses. Foi enganada, traída, abandonada quando mais precisava de apoio, e nessas horas solitárias aprendeu que a dor era uma companheira implacável. Mas Sete Gargalhadas não era mulher de se dobrar ao sofrimento. A cada ferida, a cada lágrima derramada, algo dentro dela crescia com mais força do que a própria dor. Uma determinação feroz, uma vontade insaciável de desafiar o destino que tentava humilhá-la. Se o mundo queria vê-la chorar, ela revidava com um riso cortante, debochado, que ecoava como um tapa na cara do infortúnio. Aprendeu a transformar as quedas em impulso, a dor em escudo, a rejeição em combustível para sua ascensão. E assim, entre desilusões e recomeços, Sete Gargalhadas forjou a si mesma
Não como uma vítima do passado, mas como uma mulher indomável, cuja risada zombava dos golpes da vida. Foi assim que aprendeu a transformar seu sofrimento em gargalhadas estridentes, fazendo do riso sua armadura e sua vingança. Não eram apenas expressões de alegria passageira, mas declarações de guerra contra aqueles que tentaram dobrá-la, silenciá-la, reduzi-la a nada. A cada gargalhada que ecoava no ar, ela reafirmava sua presença, sua força e sua recusa em ser subjugada. O mundo poderia lhe arrancar tudo: o amor, a segurança, as ilusões, mas jamais roubaria sua essência. Seus risos se tornaram mais do que um som. Eram símbolos de resistência, gritos de liberdade em meio a um universo que tentava aprisioná-la. Ria para desarmar seus inimigos, para desnudar suas hipocrisias, para mostrar que, apesar de tudo, ainda era dona de si mesma. Seu riso afrontava os poderosos, confundia os invejosos e despertava fascínio nos que, no fundo, desejavam ter a mesma coragem. Era um eco indestrutível, um aviso ao destino de que ela jamais seria uma marionete de suas tragédias. 7 gargalhadas não pertencia mais a ninguém, a não ser a sua própria lenda. Ela se tornou uma mulher temida e respeitada, uma figura que caminhava entre a admiração e o receio, envolta em mistério e magnetismo. Seu charme era uma isca, sua inteligência, uma lâmina afiada que ela manejava com destreza. Em um mundo que não lhe oferecia espaço, ela o tomou para si, esculpindo seu lugar com astúcia e determinação. Onde outros viam barreiras intransponíveis, 7 gargalhadas via oportunidades escondidas. Não se contentava em apenas existir. Ela queria dominar, queria provar que não era uma peça descartável no jogo da vida. Construiu alianças com aqueles que poderiam ajudá-la, mas nunca foi ingênua a ponto de confiar cegamente. Observava, aprendia, manipulava aqueles que tentavam usá-la, virando o jogo a seu favor sempre que necessário. Cada passo era calculado, cada palavra, uma estratégia. Com o tempo, fez-se dona do próprio destino, traçando um caminho onde antes só havia submissão e medo. Mas o poder não vem sem preço. Seu crescimento chamou a atenção, e sua ousadia feriu o orgulho de muitos. A coragem que a elevou também a tornou alvo. O respeito que conquistou era acompanhado de inveja, e sua força despertava temor nos que não podiam controlá-la. Assim, as sombras começaram a se mover ao seu redor, e seus inimigos começaram a se multiplicar. Foi traída por aqueles em quem depositou sua confiança, apunhalada não por lâminas, mas por sorrisos falsos e promessas vazias. Aqueles que outrora a juraram lealdade foram os primeiros a vender seu nome, espalhando veneno em sussurros e transformando sua reputação em alvo. Cercada por mentiras e conspirações, viu-se isolada, enredada em um jogo que não tinha regras, onde a verdade pouco importava e a justiça era moldada pela ganância e pelo medo. Acusaram-na de crimes que nunca cometeu. Pintaram-na como uma ameaça, uma mulher perigosa demais para existir. A perseguição foi implacável. Arrancaram-lhe tudo, humilharam-na em praça pública, tentaram reduzir sua história a uma nota de rodapé na poeira do tempo. Mas 7 gargalhadas não era feita de submissão. Mesmo condenada, mesmo diante de seus algozes, manteve-se firme. Não implorou, não baixou a cabeça, não ofereceu àqueles que a odiavam a satisfação de vê-la quebrada. Quando o momento final chegou, quando as sombras da morte se aproximaram para reivindicá-la, ela ergueu o rosto e sorriu. E então, sua risada ecoou pela última vez no mundo dos vivos. Um riso forte e desafiador que fez estremecer até os corações mais frios. Foi seu último ato de rebeldia, sua assinatura no destino que tentaram impor-lhe à força. Seu corpo pereceu, mas seu espírito nunca se apagou. No além, renasceu, livre de correntes, livre de traições. Tornou-se lenda, tornou-se mito. E em cada riso que desafia a dor, em cada mulher que se recusa a se curvar, 7 gargalhadas ainda vive, zombando do destino e dançando sobre as cinzas de sua própria história. Ao deixar o mundo material, 7 gargalhadas não se tornou apenas mais um espírito perdido nas brumas do além. Sua essência vibrava intensamente, carregando consigo as marcas de uma existência que desafiou as regras
que rompeu correntes e enfrentou o destino sem medo. Sua jornada espiritual começou com a mesma paixão e fúria que marcaram sua vida terrena. Não chegou como uma alma frágil em busca de redenção, mas como uma chama viva, pronta para iluminar novos caminhos. Foi recebida por outras pombagiras, entidades tão poderosas quanto ela. Mulheres que, em tempos diferentes, também enfrentaram o peso da injustiça, da traição, do preconceito. Espíritos que transformaram sua dor em força, sua história em legado. Cada uma delas era uma lição viva, um testemunho de resiliência e poder. 7 gargalhadas as observava com atenção, absorvendo seus ensinamentos, escutando seus segredos sussurrados entre os véus da noite. Aprendeu sobre o equilíbrio entre justiça e vingança, sobre os mistérios da energia feminina, sobre a arte de guiar e proteger aqueles que chamavam por seu nome. Mas ela não era apenas uma aprendiz. Assim como recebeu, também ofereceu. Seu riso ecoava entre as sombras, despertando coragem, lembrando que mesmo na dor há espaço para o desafio, para a rebeldia, para a liberdade. Compartilhou sua visão, sua sagacidade, seu jeito único de dançar entre os mundos. Seu espírito crescia, se fortalecia, e com o tempo, tornou-se mais do que uma simples entidade. Tornou-se um nome gravado no próprio tecido do invisível. Assim nascia a pombagira 7 gargalhadas, um eco eterno de desafio e liberdade, pronta para guiar aqueles que ousassem rir na cara do destino. Logo as outras pombagiras perceberam que havia algo singular em 7 gargalhadas. Diferente de muitas que, ao chegarem ao plano espiritual, precisavam de tempo para compreender sua nova existência, ela parecia já estar pronta. Seu riso continuava inabalável, atravessando os véus do além com a mesma intensidade de quando desafiara seus inimigos em vida. Mas não era um riso vazio ou inconsequente. Havia nele uma força misteriosa, uma energia que vibrava como uma tempestade prestes a explodir. 7 gargalhadas não era apenas mais uma entre as pombagiras. Ela trazia algo que as outras podiam sentir, uma essência rara e poderosa. Com o tempo, perceberam que seu dom ia além do encanto e da sedução. Seu riso não era apenas uma manifestação de alegria passageira, mas uma arma contra o desespero, um escudo contra as sombras que tentavam se apoderar das almas aflitas. Sua gargalhada ecoava como um trovão, rompendo correntes invisíveis, dissipando medos antigos e reacendendo a coragem em corações apagados. Foi então que se tornou mais do que uma aprendiz ou uma recém-chegada. 7 gargalhadas ensinou às outras que rir não era apenas um ato instintivo. Era um símbolo de resistência, uma afronta ao sofrimento, uma forma de exorcizar as dores que o mundo impunha. Gargalhar era desafiar os que tentavam silenciar, era mostrar que a alma jamais poderia ser domada. Seu nome começou a ser sussurrado com reverência, não apenas entre as pombagiras, mas também entre aqueles que, no mundo dos vivos, precisavam de força para se reerguer. Assim, ela se tornou um farol para os que buscavam libertação. Seu riso não era apenas um som, era uma vibração que despertava coragem, uma fagulha que incendiava o espírito dos que ousavam resistir. Onde houvesse uma alma oprimida, onde a dor tentasse calar a vontade de viver, 7 gargalhadas se fazia presente, lembrando que até mesmo na escuridão, o riso podia ser a lâmina que corta as trevas. Ela mostrou a todas que o riso podia romper barreiras, desfazer feitiços, abrir caminhos e quebrar demandas. Cada uma de suas 7 gargalhadas representa um degrau em sua evolução espiritual, uma lição que carrega o peso de sua história. A primeira gargalhada. A transformação em coragem foi no momento em que sentiu o frio do medo percorrer sua espinha que ela entendeu seu primeiro grande ensinamento. O medo só tem poder sobre aqueles que se ajoelham diante dele. Quando riu pela primeira vez diante da ameaça, seu riso não era de desespero, mas de desafio. Era a certeza de que ninguém poderia domá-la se ela não se permitisse ser domada. Com essa gargalhada, 7 gargalhadas aprendeu que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da decisão de enfrentá-lo, de não deixar que ele se torne uma corrente que nos aprisiona. A segunda gargalhada. O medo superado os terrores que enfrentou foram muitos. Sombras do passado, traições, injustiças, a morte iminente. Mas a cada desafio, a cada queda, ela se levantava mais forte. A segunda gargalhada veio quando, olhando para trás, percebeu que o medo que um dia a paralisou agora não passava de um espectro vazio.
sem força sobre ela. Gargalhou, e esse som ecoou como um trovão, dissipando a ilusão do terror. 7 gargalhadas compreendeu então que aquilo que um dia a assombrou não era mais digno de sua preocupação. Ela já era maior do que tudo aquilo. A terceira gargalhada. O amor reencontrado amou intensamente e foi ferida com igual intensidade. No passado, acreditava que o amor verdadeiro só existia nos braços de outrem, que precisava ser correspondido para ser real. Mas um dia, em meio ao silêncio de sua própria jornada, percebeu que o amor que nunca a abandonou estava dentro dela mesma, que cada riso, cada vitória, cada lágrima derramada era um testemunho do amor que nutria por si própria. E então, gargalhou. Não por desdém, não por ironia, mas por alegria genuína. O amor não era uma busca, era um reencontro com sua própria essência. A quarta gargalhada. A liberdade conquistada, ela viveu cercada por muros invisíveis, por correntes que tentaram domá-la. A sociedade, as regras, os julgamentos, todos tentaram defini-la, limitá-la. Mas quando olhou para dentro e percebeu que a maior prisão não era a imposta pelos outros, mas aquela que ela mesma se permitia carregar, tudo mudou. O riso que soltou naquele momento foi libertador. Com essa gargalhada, quebrou todas as correntes, destruiu as barreiras e dançou sobre os escombros das limitações. Descobriu que a liberdade não é dada, mas conquistada. A quinta gargalhada. A sabedoria adquirida. Cada cicatriz contava uma história, cada lágrima uma lição. Por muito tempo, olhou para suas dores como marcas de derrotas, mas então percebeu que cada uma delas era um fragmento da mulher que se tornara. A dor não foi uma inimiga, mas uma professora severa. E com essa compreensão veio a quinta gargalhada, um riso carregado de gratidão, de aceitação. Aprendeu que não há crescimento sem dor, que não há evolução sem desafio. A vida a forjou no fogo e agora ela era inquebrantável. A sexta gargalhada. A força inabalável. Houve um tempo em que buscava a aprovação, que queria provar seu valor. Mas então, em um instante de clareza absoluta, soube. Ninguém poderia destruí-la enquanto ela acreditasse em si mesma. Nenhuma palavra cruel, nenhuma traição. Nenhum inimigo teria poder sobre ela se seu coração fosse sólido como uma rocha. A sexta gargalhada foi a mais poderosa até então. Um riso carregado de certeza, de soberania. 7 gargalhadas compreendeu, enfim, que sua força vinha de dentro e ninguém jamais poderia roubá-la. A sétima gargalhada. A transcendência espiritual. Então, quando já não era apenas uma mulher, mas um espírito moldado pelo próprio destino, chegou o último ensinamento. Sua sétima e última gargalhada não foi apenas um som, foi um terremoto no plano espiritual. Nesse riso final, ela se tornou mais do que um espírito, mais do que uma entidade. Se transformou em um símbolo eterno. Seu nome agora ecoaria nos terreiros, nas encruzilhadas, nos corações dos que precisassem de força. 7 gargalhadas havia transcendido a dor, a vida, a própria existência. Seu riso agora era um trovão no horizonte, um sussurro nos ventos, uma promessa de que a liberdade sempre pertence àqueles que ousam rir diante da adversidade. Hoje, em terreiros e cultos, a presença de Pomba Gira 7 gargalhadas é invocada com alegria e profunda reverência. Seus filhos e filhas de fé, aqueles que têm o privilégio de ser tocados por sua energia, sabem que quando ela ri, o próprio ar parece vibrar. É como se o riso dela tivesse o poder de dissipar as sombras, de desfazer os feitiços da dor e da tristeza, clareando os caminhos que estavam antes emaranhados. Para os que buscam orientação, para aqueles que enfrentam as adversidades da vida, a gargalhada de 7 gargalhadas não é apenas um eco, mas um chamado à ação, à transformação e à cura. Sua essência transcende a mera invocação de seu nome. Pomba Gira 7 gargalhadas não só abraçou sua identidade com um sorriso, mas a transformou em um símbolo indestrutível, representando a própria força da mulher que desafia os limites impostos pelo destino. Ela se tornou o arquétipo da resistência, através da leveza, do poder que vem da alegria e da liberdade, mesmo em tempos de opressão. Ao transformar o riso em sua marca registrada, 7 gargalhadas transmitiu a todos que a invocam uma lição profunda, que, mesmo nos momentos mais sombrios,
Mesmo quando as forças da vida parecem querer nos esmagar, sempre há um motivo para rir. E mais importante ainda, que esse riso não é um simples som que se perde no vento, mas uma afirmação potente da vida. É um grito de liberdade, uma reivindicação de poder, um lembrete de que a alegria é muitas vezes a maior arma contra a adversidade.